Olá, meus irmãos, que a graça do nosso Deus esteja sobre seus lares nesse momento. Estamos iniciando mais um culto da IPH, um momento em que nós vamos investir buscando ao nosso Deus em oração, louvando com alegria e recebendo um pouco mais da sua palavra para ser alimentados espiritualmente. Para iniciar esse momento, eu gostaria de ler com vocês o Salmo de número 66, que diz assim: Aclamem a Deus, povos de toda a terra. Cantem louvores ao seu glorioso nome, louvem-no gloriosamente. Digam a Deus, quão temíveis são os teus feitos. Tão grande é o teu poder que os teus inimigos rastejam diante de ti. Toda a terra te adora e canta louvores a ti. Canta louvores ao teu nome. Venham e vejam o que Deus tem feito, como são impressionantes as suas obras em favor dos homens. Ele transformou o mar em terra seca e o povo atravessou as águas a pé. E ali nos alegramos nele. Ele governa para sempre com seu poder. Seus olhos vigiam as nações, que os rebeldes não se levantem contra ele. Bendigam nosso Deus, ó povos, façam ressoar o som do seu louvor. Foi ele quem preservou a nossa vida, impedindo que os nossos pés escorregassem. Nosso Deus tem preservado e cuidado de nossas vidas, de maneira que nós nos alegramos nele e por isso louvamos. Convido os irmãos a nesse momento louvar com gratidão e alegria ao nosso Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque as suas obras são maravilhosas e poder pertencer a Ti, Pai, é um motivo de grande alegria e satisfação às nossas vidas, ó Pai. Nós pedimos que o Senhor esteja conosco, esteja em cada casa nesse momento, Pai, sondando cada coração, para que nós possamos, ó Pai, prestar um louvor agradável a Ti nesse momento, ó Pai, um culto agradável a Ti, que o Senhor receba os nossos louvores, as nossas orações e que o Senhor nos alimente com a Sua palavra nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus é que pedimos. Amém.
Ainda no Salmo 66, na parte final, a partir do versículo 16, o salmista diz o seguinte: Venham e ouçam todos vocês que temem a Deus. Vou contar-lhes o que Ele fez por mim. A Ele clamei com os lábios, com a língua o exaltei. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que lhe dirigi. Louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Nessa parte final, o salmista nos lembra da nossa condição de pecadores, nos lembra que por vezes nós nos afastamos dos caminhos de Deus e que se nós guardarmos, acalentarmos o pecado nos nossos corações, nós nos afastamos de fato de Deus. Mas ele diz também que ele clamou a Deus e Deus o ouviu. Deus não se afastou dele e não afastou o seu amor da vida dele. Então, nesse momento, eu convido os irmãos a refletirem, a pensarem sobre suas vidas, apresentar as suas vidas, seus corações diante de Deus, pedindo que Deus sonde seus corações e que Deus perdoe seus pecados, porque de fato temos pecado contra Deus, mas nós temos advogado junto a Deus, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nesse momento nós nos achegamos a Ti, sabendo que temos pecado contra Ti somente, ó Pai. Nós temos nos afastado de Ti em nosso dia a dia. Nós sabemos da nossa condição, ó Pai, e humildemente nós nos achegamos a Ti, Pai, pedindo que o Senhor sonde os nossos corações, pedindo que o Senhor renove e restaure a nossa vida, que o Senhor receba a nossa oração, Pai. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a recomeçar nos seus caminhos e que o Senhor nos perdoe os pecados e que assim possamos reconhecer, ó Pai, o Seu poder e a Sua ação em nossas vidas, ó Pai, e possamos nos alegrar em Ti, possamos Te exaltar, ó Pai, e possamos cantar hinos de louvor diariamente em nossas vidas, ó Pai. É no nome de Jesus que nós pedimos e já agradecemos pelo perdão dos pecados, que somente vem através do sacrifício de Jesus, ó Pai. E é no nome dele que nós oramos. Amém. E certos de que Deus nos perdoou, nós nos alegramos. E por isso eu convido os irmãos a louvar o nosso Deus. Assim como diz no Salmo que nós lemos: bendigam o nosso Deus, ó povos, façam ressoar o som do seu louvor. Então eu convido os irmãos a cantarem conosco algumas músicas de louvor ao nosso Deus. E já aproveito para lembrar dos irmãos sobre o nosso compromisso, um compromisso de louvor também ao nosso Deus a respeito dos dízimos e ofertas. Nós temos tido o privilégio de participar do trabalho do nosso Deus, da expansão do reino de Deus nesse mundo, aqui na cidade de São Paulo e também em outros lugares do mundo, né? Na Ásia, na Europa, por meio do trabalho missionário, sustentando não somente oração, mas também financeiramente esse trabalho tão importante. Então eu relembro os irmãos que no momento oportuno possam continuar honrando esse compromisso que nós temos primeiramente com Deus e também com a sua obra e a expansão do reino nesse mundo. Vamos louvar a nosso Deus? Eu vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não
Vamos orar, meus irmãos? Senhor, obrigado pela tua generosidade e sustento. Obrigado pelo cuidado com as nossas vidas. Nós te louvamos, agradecemos, porque o Senhor tem cuidado de nós. Abençoa a tua igreja, Senhor, dada a tua provisão. Cuida daqueles que estão precisando de ajuda nesse momento. Em nome de Jesus, nós consagramos estes dízimos e ofertas para uso exclusivo na tua casa. Em nome de Cristo. Amém. Boa noite, meus irmãos. Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Nessa noite, eu queria te convidar a pensarmos juntos em um texto de Hebreus sobre um apelo à perseverança, um apelo que o autor faz e que eu gostaria que nós pensássemos juntos a respeito disso. Para isso, eu te convido a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, no seu capítulo 10, eu quero ler do verso 19 até o verso 39. Hebreus 10, de 19 a 39. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu, por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos no amor e as boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo, de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Vamos orar, pedindo para que Deus fale conosco nesta noite. Pai querido, Pai de amor, obrigado, Deus, porque podemos nos reunir como igreja para te adorar e para te louvar. Bendito Deus, agora nós pedimos para que o Senhor fale conosco, que a sua palavra penetre fundo em nossos corações e gere em nós transformação, santificação, para que possamos nos alegrar na viva esperança do sacrifício e da ressurreição de Jesus, o Cristo. Em nome dele, de quem oramos, em nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, esse texto de Hebreus é um texto, na verdade a carta toda de Hebreus é uma carta que vai falar bastante sobre a supremacia de Jesus. Há quem vá defender que a grande temática do texto de Hebreus é justamente essa supremacia de Jesus sobre todas as coisas. E se nós repararmos no texto como um todo, ele tem um caráter muito forte de exortação. O texto de Hebreus é um texto exortatório, né? Se nós olharmos lá, por exemplo, no capítulo 13, verso 22, a gente vai ler: irmãos, peço-lhes que suportem a minha palavra de exortação. Ali o próprio autor, ao final da carta, já dizendo: espero que vocês entendam essa exortação que eu estou passando a vocês. E ao longo do texto da carta de Hebreus, a gente vai ver um entrelaçamento de ensinos teóricos, de uma teologia muito cristã, evangélica, focada no evangelho, entrelaçada com uma vida prática, com recomendações práticas de como devemos agir, de como devemos ser. Então, é uma carta de exortação a cristãos que viviam em meio a um desalento, em meio a uma luta, como nós vimos aqui em parte do texto que nós lemos, né? Esse trecho, especificamente, do capítulo 10, do verso 19 até o verso 39, é um texto que vai se basear no princípio de que Jesus é o sumo sacerdote, o sacrifício perfeito que purifica do pecado aqueles que creem. Esse é o grande ensinamento em cima de onde esse texto está colocado. Esse texto está colocado sobre essa ideia de que Cristo é o sumo sacerdote do Senhor, e que como sumo sacerdote e sacrifício, ele ofertou um sacrifício perfeito que nos purifica do pecado. Esse é o grande ensinamento posto aqui para esse texto. Então a gente vai ver nessa carta de Hebreus, e nós vamos passar um pouquinho sobre esses pontos, é que Hebreus vai destacar esse caráter único de Jesus. Jesus tem uma coisa muito dele, própria dele. Coloca, por exemplo, no primeiro capítulo, dos versos 2 a 4, ou até o capítulo 2, Hebreus dizendo que Jesus é o Filho de Deus e que essa sua categoria como Filho de Deus está acima de qualquer outra categoria. A gente vai ver, por exemplo, que Jesus é colocado acima dos anjos, que Jesus é colocado acima de Moisés, ali no capítulo 3 a gente vê isso. Jesus é colocado acima do ofício levítico, do ofício dos levitas. Isso também é bastante importante. Por isso que vai dizer lá no capítulo 4, verso 14 de Hebreus, que somente Jesus é o grande sumo sacerdote que penetrou os céus e que por meio do seu sangue ele abriu um novo e vivo caminho para aqueles que creem no Senhor entrarem no chamado Santo dos Santos. Um pouco do trecho que nós lemos. E aí aqui é importante nós compreendermos a noção bíblica de sacerdote. O que nós estamos chamando aqui de sacerdote? Por que Jesus é o sumo sacerdote? Lá no Velho Testamento, a palavra que nós vamos ver para sacerdote é uma palavra kohen, que é alguém que ocupava uma posição de destaque, uma posição honrosa, revestida de autoridade pelo próprio Deus. Esse era o sacerdote do Velho Testamento. No Novo Testamento, a palavra hiereus, né, que é a nossa tradução para sacerdote, vai aparecer como um ser poderoso, né, uma pessoa sagrada, uma pessoa dedicada a Deus. É alguém que tinha o privilégio de se aproximar de Deus. Essa era o grande privilégio do sacerdote que a gente vê aqui já também no Novo Testamento. E é importante nós compreendermos como que a Bíblia vai colocar essas atribuições dos sacerdotes, para a gente perceber como Jesus é o sumo sacerdote de toda a Bíblia. Ele é o grande sacerdote. Então, por exemplo, o sacerdote vai ser sempre tomado entre os homens para ser um representante dos homens perante Deus. Então, se a gente olhar toda a história dos sacerdotes ali na Bíblia, eles são sempre um homem escolhido entre os homens para ser o representante dos homens diante de Deus. Por isso também da necessidade
de Deus se fazer carne, de Jesus aparecer como homem. O sacerdote é constituído pelo próprio Deus. É Deus quem determina quem é o sacerdote. E o ofício de Cristo também é determinado pelo próprio Deus. O sacerdote é aquele que agia no interesse dos homens. É assim também que Jesus vai agir, né? A sua obra é no interesse dos homens, de resgate dos homens. E o ofício, né, do sacerdote, a sua obra, consiste basicamente em oferecer dádiva, oferecer sacrifício ou algo do gênero a Deus em favor desses homens. E era o sacerdote também que intercedia, né, que vai interceder pelos homens. E a gente vê Jesus cumprindo tudo isso, né? Jesus intercede, Jesus ora ao Pai em favor dos homens. E é em cima desse argumento que o autor aos Hebreus vai construir toda essa sua argumentação de que Jesus é o sumo sacerdote, como a gente já viu aqui. Se a gente olhar no capítulo 4, verso 15, vai dizer o seguinte: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. E aí, a partir desse raciocínio, então, que eu queria que nós refletíssemos sobre algumas práticas, porque essa foi a teoria, isso foi a conceituação, a teologia que o texto aos Hebreus está construindo. Mas eu queria te convidar a refletir sobre as práticas que o autor aos Hebreus vai nos conclamar, que vai nos chamar, né, a partir dessa teologia. E a primeira que eu queria pensar com você é esse texto que está de 19 a 23, a razão para a esperança, um convite para a aproximação. Aqui o convite do autor aos Hebreus é para que nós nos aproximemos de Jesus. Esse é o convite dele para nós. Se a gente olhar lá atrás, a lei mosaica, todos aqueles rituais complexos e estranhos, né, para nós, de certa maneira, tem que matar de tal maneira o bicho, tem que aspergir o sangue não sei do que, tal carne pode comer, tal carne não pode comer. Era um rito todo complexo. Esses ritos da lei mosaica, esses ritos do Velho Testamento, eram, na verdade, apenas uma sombra daquilo que seria, de fato, o grande sacrifício, Jesus morrendo na cruz. Por isso que o autor aos Hebreus vai colocar que Jesus é o nosso fiador, ele é o penhor, a garantia dessa nova aliança, porque ele se fez sacrifício por nós, um sacrifício perfeito, né? A gente olhar no comecinho do capítulo 10, que a gente estava lendo aqui, no verso 1 vai dizer: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Então a lei não era a realidade está em Cristo. É nesse caminho que o autor aos Hebreus está caminhando aqui conosco. Nessa linha de raciocínio, se a gente olhar para os versos 22 e 23 desse texto que a gente já leu, a gente vai encontrar o seguinte: assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. O convite de Jesus nessa noite para nós, o convite do autor aos Hebreus, o convite que eu te faço nessa noite, é um convite para nos aproximarmos. Por Ele, por Cristo, nós devemos nos aproximar de Deus, guardando firme a nossa esperança, crendo na fidelidade do Senhor. Nesse contexto que vivemos, esse é um momento propício, é um momento bom, é um momento quase que ideal para nos aproximarmos de Deus, para nos aproximarmos de Jesus. Não é o momento de nos afastarmos de Deus, é o momento de nos aproximarmos de Deus. Por isso que esse é o convite, o primeiro convite, a primeira prática que o autor aos Hebreus está colocando para nós nesta noite.
O segundo convite que ele faz, a segunda admoestação prática em cima dessa teologia de Cristo como sumo sacerdote, de Cristo como sacrifício, é de que precisamos perseverar. Mas aí ele vai a partir de uma perspectiva muito interessante, que é consideremos uns aos outros. É o que a gente vai ver do verso 24 até o verso 31 desse texto que nós lemos. A Confissão de Fé de Westminster, no seu capítulo 26, no inciso 2, vai dizer o seguinte: os santos são, pela sua profissão de fé, obrigados a manter uma santa sociedade e comunhão no culto de Deus e na realização de outros serviços espirituais que tendam à sua mútua edificação, bem como a socorrer uns aos outros em coisas materiais, segundo as suas respectivas necessidades e meios. Esta comunhão, conforme Deus oferecer ocasião, deve estender-se a todos aqueles que em qualquer lugar invocam o nome do Senhor Jesus. Aqui a nossa confissão de fé consegue abarcar numa única explicação algo que é muito caro para nós, algo que é muito vivo da fé evangélica, da fé em Cristo, que é a ideia de nos considerarmos uns aos outros, de cuidarmos uns dos outros, de olharmos uns para os outros, de congregarmos como igreja uns com os outros, ainda que virtualmente. Então a gente vê ali no verso 24, consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Congreguemos, olha o verso 25, não deixemos de nos reunir como igreja, segundo costumes de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Olha que interessante. Nós estamos vendo o dia do Senhor se aproximando, o dia do juízo. Nós estamos assistindo a isso. O dia do Senhor está chegando. O mundo parece que está de ponta cabeça para nós, especialmente nesse contexto de pandemia, nesse contexto, estamos tendo que cultuar ao nosso Senhor de maneira virtual, porque não podemos nos reunir por questões de saúde pública. E é nesse contexto, muito parecido com o nosso, que o autor aos Hebreus nos chama a congregarmos uns com os outros, a olharmos uns para os outros, a nos incentivarmos em amor. E é interessante que ele vai colocar, a partir do verso 25 e 26, que nós devemos buscar a santificação, zelando pela pureza da igreja, se necessário até com disciplina. Olha ali a partir do verso 26 ao 31, que o autor vai fazer um apelo à santidade da igreja. É isso que ele está fazendo ali. Ele está apelando para que a igreja permaneça na sua santidade, mesmo em meio às lutas. E aí ele vai reforçar essa ideia de que na nova aliança parece terrível, parece pior até, não sei se dá para dizer melhor ou pior, mas parece terrível rejeitar o evangelho. Porque aí ele vai fazer aquela comparação que lá na lei mosaica tinha gente que poderia ser condenada à morte, morreria, pelo testemunho de 2 ou 3 testemunhas. E aí ele vai dizer, que tipo de juízo que vocês acham que vai ter alguém, ou que deveria ter alguém, que esteve aos pés de Jesus e que viu o Cristo e profana o Espírito do Senhor? Ele aponta ali para a gravidade do pecado, de como o pecado macula o homem, de como o pecado destrói a relação do homem com Deus. Mas o autor não fica no pecado, ele está olhando para Cristo. E aí ele volta e diz que nós temos que estar confiantes na eficácia do sacrifício de Jesus. Ele vai dizer que o apelo dele é para que a gente olhe para o Salvador das nossas almas. Que no meio da dificuldade, em que a gente pode pensar assim, essa vida não tem mais sentido, eu vou me entregar aos pecados, eu vou me entregar a uma vida dissoluta, ele apela assim, olhe para Cristo, o Salvador das suas almas. Olhe para Jesus. E aí nós temos que olhar para Jesus e olhar para o nosso irmão, suportando os nossos irmãos, porque estamos olhando para Cristo.
Essa é a argumentação que ele está falando. Que em tempos de desesperança, é nosso dever levar a esperança do evangelho aos outros. Em tempos de desamor, em tempos de ódio, em tempos de afastamento social, é nosso dever partilhar do amor cristão. É nosso dever espalhar a generosidade da fé. É isso que o autor está nos chamando. Por isso que nós devemos preservar, perseverar no culto a Deus. E aí no culto doméstico, no seu culto a Deus, pessoal, na sua devoção a Deus, e também no culto como comunidade, uns aos outros. Esse é o apelo que ele nos faz nesse segundo texto. E caminhando, um terceiro momento, ali a partir do verso 32, a gente vai ver um apelo do autor aos Hebreus à perseverança em meio à tribulação. É muito disso que nós estamos vivendo. E aí a expressão que ele vai usar é o não abandonem. E é muito legal essa expressão. Ele vai colocar ali, não abandonem. É interessante porque a carta aos Hebreus é escrita num contexto de perseguição. Ela é enviada ao povo de Deus em um contexto de perseguição. Muito provavelmente, aqui pelas referências que nós temos, inferências que nós fazemos sobre a carta de Hebreus, ela provavelmente foi escrita ali, provavelmente antes do ano 70 depois de Cristo. Há uma referência a Timóteo no final da carta, não há referência à destruição do templo de Jerusalém. Então é bem provável que essa carta tenha sido escrita ali antes do ano 70. Mas é um período já de perseguição aos cristãos. É um período em que o cristianismo está sendo perseguido. A gente acabou de ver aqui nesse texto o autor comentando que vocês perseveraram mesmo quando estavam enfrentando lutas, mesmo quando estavam presos, quando tiravam as suas coisas de vocês. Esse é um contexto que o povo vivia. Um contexto de luta, né? E é interessante a gente pensar que os leitores aqui, o público primeiro da carta, né? Provavelmente era um grupo de crentes que estavam sendo tentados a regredir na fé. A tentação ali que era colocada sobre eles era uma tentação de abandonar a fé no evangelho, a fé em Cristo, e voltar a uma prática judaizante, por exemplo, porque aquilo não era condenado por Roma. Aquilo não era objeto de perseguição. Então havia uma tentação de largar o evangelho e voltar para uma fé judaica, voltar para a lei, ou até mesmo uma ideia de abandonar a fé e simplesmente abandoná-la, não voltar para nenhum outro tipo de fé. Essa talvez fosse a grande tentação desse povo nesse momento, é muito parecida com a nossa. Nós estamos vivendo um momento de tanta desesperança que somos tentados a abandonar a fé. A olharmos para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para as nossas famílias e pensarmos, isso aqui não tem valor, isso aqui de nada vale. É melhor eu largar tudo, eu abandonar a minha fé e seguir uma vida dissoluta. E é diante dessa situação que o autor aos Hebreus vai fazer um apelo para nós, que é o apelo do verso 32, para que nós nos lembremos dos primeiros dias. Olha que legal o que ele diz ali. Quando fomos convertidos à fé, suportando muita luta e sofrimento. Aqui é um lembrete que o autor traz, um lembrete daquele fervor do início da caminhada da fé. Sabe aquele primeiro amor, aquele fervor de quando nos convertemos? O autor parece até que bem minha mesmo, tá? O autor parece levantar a sua voz, parece que ele imposta a sua voz. E ele diz, não abram mão da confiança que vocês têm, no verso 35. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar. Nesses momentos de luta, nesses momentos de sofrimento, de dúvida,
Esses são os momentos ideais para nós entregarmos os nossos corações inteiramente a Deus. É hora da gente se entregar por completo ao Senhor, não ao pecado. O salmista, no Salmo 32, verso 3, um texto muito conhecido, vai dizer: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, todo o dia. É por isso que o chamado prático, o chamado bem do dia a dia aqui do autor aos Hebreus, nesse trecho, é focado na perseverança. Ele está falando aqui, essa perseverança se apresentou na concepção de que Cristo é o sumo sacerdote, mas mais do que isso, de que ele é o próprio sacrifício. Ele é o sacerdote, ele é o representante dos homens perante Deus, ele é a autoridade, ele é chamado por Deus, ele é a autoridade eclesiástica, e ele oferece um sacrifício perfeito. Ele como sacerdote é perfeito, e ele como sacrifício é perfeito. Ele é o Cordeiro de Deus. Lembra João Batista? Lá em João capítulo 1, verso 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele vê Jesus, ele fala, tá aí o Cordeiro de Deus, porque o Cordeiro é o que vai ser sacrificado. É o próprio sacrifício de Deus, que é um sacrifício perfeito. O autor aos Hebreus vai dizer, por acaso pode o sangue de touro ou o sangue de qualquer outro animal tirar o pecado? Sangue de nenhum animal pode tirar o pecado de ninguém. Quem tira o pecado do mundo é Cristo. É o sangue dele que pode tirar o pecado do mundo. E essa obra perfeita de Cristo deve ser o objeto do nosso olhar nesse momento de pandemia, e mais do que isso, deve ser o nosso grande incentivo para uma vida, uma exortação, para uma vida de amor sincero, para uma vida de entrega ao nosso Senhor. E aí eu lembro daquele texto de Números 21, verso 1 ao verso 9, eu já falei desse texto em outras oportunidades aqui com os irmãos, que é aquele texto em que o povo, diante de uma mas diante de uma problemática, diante de um momento de dificuldade, o povo passa a resmungar e reclamar diante de Deus, dizendo que Deus estava demorando, que Deus não fazia a sua obra, que isso e que aquilo. E aí Deus manda serpentes venenosas no meio do povo. O povo então fica desesperado, vai até Moisés, Moisés nos ajuda, apela aí com o Senhor, veja se pode resolver alguma coisa para a gente. Moisés vai falar com Deus e Deus fala para Moisés assim, você vai fazer uma serpente de bronze, coloca num poste, sobe essa serpente, aquele que olhar para for picado por uma serpente venenosa e olhar para a serpente de cobre pendurada no madeiro, vai ser curado. E aí a gente tem aqui uma explicação muito evidente de que aquilo era um tipo de Cristo, aquilo mostrava Cristo, aquilo apontava para Cristo. Porque da mesma maneira que a cobra de bronze, a serpente de bronze, não tinha veneno, lógico, ela era de bronze, da mesma forma Jesus, o sacrifício, não tinha pecado, mas ele se faz pecado. É a mesma coisa com a serpente, que não era venenosa, mas quando os crentes olhavam para a serpente, o veneno da serpente verdadeira era extinguido. Então o próprio Cristo, que se faz pecado, elimina o pecado do mundo. O levantamento, né, da serpente significou a remoção da praga. O levantamento de Cristo na cruz representou a remoção do pecado no mundo. O olhar do crente para a serpente trazia cura. O olhar do crente para Cristo traz cura. Salva a alma. Então, quando nós nos achegamos a Jesus, o nosso sumo sacerdote, nós temos a confiança de que somos perdoados, porque ele mesmo é o sacrifício santo e perfeito. E essa obra é suficiente para nós, mesmo em meio às lutas. No verso 35 a gente lê, não abram mão da confiança que vocês têm. Não abram mão da confiança que vocês têm. Qual confiança? É essa que nós estamos falando até agora. E aí ele prossegue, o meu justo viverá pela fé. O viver pela fé não é uma vida sem ação. Não é uma vida subir num morro e viver ali 40 anos num morro contemplando ao Senhor.
Viver pela fé é uma vida de ação, como a gente está vendo aqui, os hebreus apelando ao povo. Nós temos que viver pela fé numa vida de ação. No verso 39, aí vem o grande final da carta, né, desse trecho. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Portanto, dos que trabalham pelo evangelho, daqueles que agem, daqueles que buscam a sua santificação, daqueles que congregam, daqueles que amparam, suportam os irmãos, que amam os irmãos, que não se entregam ao pecado, mas se entregam a Cristo. Esses somos nós, devemos ser nós nessa pandemia. E aí, voltando ainda aos Salmos, o Salmo 40, um dos salmos que eu mais gosto, um salmo muito bonito. No seu verso 1 ao verso 3 vai dizer assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. É isso que o autor aos Hebreus está fazendo aqui. Um apelo para que nós olhemos para o Senhor, coloquemos toda a nossa esperança no Senhor, que Ele é fiel e justo, Ele vai se inclinar e ouvir a nossa oração quando clamamos a Ele. Por isso que esse trecho de Hebreus que nós lemos é um trecho de um convite para nos aproximarmos de Deus. É um convite para considerarmos uns aos outros. É um convite a perseverarmos, não abandonando a viva esperança que nós temos em Cristo. Tudo isso com base numa teologia reformada, numa teologia de que Cristo é o nosso Senhor e Salvador, mas uma teologia que nos leva a uma vida prática, uma teologia que nos leva a viver pela fé, numa vida prática, uma vida que honre o nome do Senhor. Vamos orar? Pai bendito, Pai de amor, obrigado, Deus, pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Obrigado porque o Senhor se fez carne, habitou entre nós. O Senhor é o sumo sacerdote. O Senhor é o próprio sacrifício, um sacrifício perfeito e que nem a morte pôde segurar. Obrigado, Deus, porque o Senhor proveu para a nossa salvação. O Senhor veio ao nosso encontro. O Senhor nos resgatou da lama, do atoleiro, e o Senhor firmou os nossos pés sobre uma rocha. Louvado seja o Senhor por isso, Deus. Pai, nós clamamos agora pela Tua igreja, que o Senhor edifique a Tua igreja, mesmo nesse momento de dificuldade e luta que nós estamos enfrentando. Que o Senhor use as nossas vidas para suportarmos os nossos irmãos, para ampararmos os nossos irmãos, que possamos estender os nossos braços por eles, ó Deus. Que possamos, ó Deus, fluir do Teu amor, que possamos compartilhar dessa viva esperança, que a Tua igreja saia mais fortalecida deste momento, ó Deus. Que o Teu evangelho seja pregado com intrepidez, que mais almas sejam alcançadas pelo Teu evangelho. Dá-nos, ó Pai, uma semana de bênçãos, uma semana debaixo do Teu cuidado. Estenda, ó Deus, a Tua mão, a Tua poderosa mão, a Tua proteção sobre nós. Livra, ó Pai, a Tua igreja de todo o mal. Proteja-nos, ó Deus. Restaura a saúde daqueles que estão doentes, ó Pai. Agora nos lembramos do pastor, da sua família, que o Senhor esteja com eles, ó Deus, sustentando-os, amparando-os, que eles muito em breve estejam restabelecidos e que o Senhor seja louvado por isso, que o Senhor seja honrado por isso. Perdoa, Pai, os nossos pecados, porque temos errado contra Ti. Mas pelo sangue de Cristo, nós cremos que já fomos perdoados e que somos purificados. Enche-nos com Teu Espírito,
para que prossigamos numa vida de santidade, que agrade ao Senhor. Se conosco, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. espada e bom escudo, com seu poder defende os seus, em todo transe agudo, com fúria pertinaz, persegue Satanás, com ânimo cruel, muito forte é o Deus fiel. Igual não há na terra,
forçado homem nada faz, sozinho está perdido, mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá. Por uma só palavra, de Deus o Verbo ficará. Sabemos com certeza, e nada nos assustará. Com Cristo por defesa, se temos de perder famílias, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar,